queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro, estamos vivendo a primeira semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos como reflexão esse episódio da cura de um leproso. Nós sabemos muito bem, queridos irmãos e amadas irmãs, que a lepra na antiguidade, principalmente na sociedade, naquele período de Nosso Senhor, ela não era somente entendida como uma doença física. Nos dias atuais, a lepra tem até uma cura, mas na época de Nosso Senhor, primeiro que a lepra era quase fatal, era muito difícil alguém sobreviver depois desta doença. E ela também tinha um sentido espiritual. A lepra simbolizava a manifestação física das feridas, da imundície da alma. A lepra manifestava principalmente a realidade do pecado, da impureza do pecado. Assim, quando nós percebemos que esse leproso se acerca de Jesus e pede a cura, esse ato da cura do leproso, para nós, não é somente uma realidade de um milagre físico. Sim, é também, mas tem um sentido espiritual. É desejo de Nosso Senhor nos curar das nossas lepras, da lepra da nossa alma, da lepra do nosso interior, do nosso coração. E principalmente, queridos irmãos, amadas irmãs, isto é simbolizado pela realidade das feridas do pecado, das consequências das nossas mazelas que há em nós. E que belo eu e você escutarmos nesse Evangelho que aquele leproso ele pede a cura de uma maneira diferente. Ele apela para a vontade de Deus. "Se tu queres, pode me curar." E o mais bonito é que Jesus responde: "Eu quero." Isso podemos fazer uma relação profunda com a palavra que está numa das cartas de São Paulo. A vontade de Deus é a vossa santificação. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, se nós temos alguma dúvida a respeito da vontade de Deus, a vontade de Deus é que sejamos purificados, que sejamos limpos, não somente do corpo, mas limpos da alma. E pelo mistério pascal de Cristo, nós temos essa graça de sermos lavados, de sermos santificados. O desejo de Deus é que tomemos posse da nossa vocação batismal. E qual é a vocação que o nosso batismo nos chama? A santidade. Que o Senhor possa nos fazer compreender isso. E hoje, através dessa palavra, o Senhor está junto de nós, olhando para as nossas lepras, sabendo das nossas feridas mais profundas
e Ele, de antemão, já está disponível. É desejo do coração de Deus nos darmos essa graça. Esse texto nos dá uma imagem muito bela. O leproso, na época de Jesus, ele tinha que viver isolado, às margens das cidades. Não podia ser abraçado, não podia ser tocado, porque a lepra é contagiosa. Aqui nós vemos o Senhor ultrapassando todos os limites. E diz a palavra que Ele, cheio de compaixão, unindo-se àquele leproso, toca e o homem é curado. Amado irmão, querida irmã, que nesse dia nós não possamos não resistir à graça de Deus. Apresentemos as nossas lepras ao Senhor, para que Ele toque com a mão chagada e recebamos a cura que nos dá a santidade, a cura de sermos purificados pela graça de Deus. Sim, queridos irmãos, eu e você temos um chamado por Deus, sermos santos para Ele, pela graça dEle. E isso se inicia quando nós perdemos a vergonha, abrimos a nossa vida, principalmente as nossas lepras, para que Ele as toque e as cure, e assim possamos viver a santidade sonhada por Deus. Que o Senhor nos dê essa graça e nos livre de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.